tem por título Confessar e Possuir. Domingo próximo passado à noite eu falei do mau uso da nossa língua. Diz que a nossa língua deve ser usada para abençoar, que a nossa língua não deve ser usada para fofoca, que a nossa língua deve ser usada para realizar o bem. E dei algumas orientações sobre o uso da língua. Hoje eu quero mostrar para você, e vou estar falando talvez mais 2 domingos a respeito deste uso correto da língua. E é preciso que você comece a entender que falar é necessário no reino de Deus. Eu sei que há muitas pessoas tímidas que não gostam de falar, vivem mais introspectivamente do que externamente. Mas algumas coisas têm que ser mudadas na nossa vida quando a gente aceita Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, a maneira de ser velha passou e tudo se faz novo. Então, eu quero começar fazendo a leitura da palavra de Deus, mostrando alguns textos da palavra de Deus, porque é ela que é o segredo desse confessar e possuir. Mateus capítulo 12, versículo 37, e já vou deixar aí na boca, como dizia o meu pai, eu levei anos para descobrir o que era isso, deixa na boca da bigorna. Quem sabe o que é isso? Quem não sabe o que é isso? Põe na boca da bigorna, né? Então um dia eu vou explicar o que é a bigorna, mas não vou falar agora não. Mas deixa aí Provérbios 18, 20 na boca da bigorna, né? Então Mateus 12, todo mundo aí comigo? Vamos lá. Deixa eu colocar o meu amiguinho aqui. Afinal já passei dos 40. Ninguém diga há muito tempo não, por favor. Ok? Diz assim: versículo 36, Jesus estava falando sobre a árvore e os seus frutos, né? E eu vou ter que ler a partir do versículo 33, não tem jeito, eu quero às vezes economizar, mas você tem que entender o contexto que ele está falando. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto o quê? Porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Raça de víbora, ele estava falando isso para os fariseus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro tira coisas más. Então você tem lá dentro de você muitas coisas guardadas, ok? Tesouros. E você coloca para fora através da boca. Versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha só, nós vamos dar conta das nossas palavras. Eu quero chamar a atenção para você que essa questão de falar é tão importante que a Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras. Não é nem dos nossos atos só, das nossas palavras. Porque no mundo espiritual, ouça bem que eu vou falar, tudo começa com a palavra. Começa no pensamento e o que transfere. Pastor, o que faz uma coisa sair do mundo espiritual e introduzir no mundo natural? Como é que as coisas espirituais que você está orando, que ainda só existe no teu espírito, no teu interior, entra no mundo material?
é por meio da palavra. A palavra é que traz à existência as coisas que não existem. Por isso a palavra é poderosa. É tão poderosa que ela faz o mal e pode fazer o bem. E muitas pessoas não entendem que as suas palavras não são em vão, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras erradas, das palavras que nós não deveríamos ter dito, das palavras que nós não deveríamos ter pronunciado, porque para Deus, Deus nos mostra isso, irmão. Quando Ele cria o mundo, Ele cria com a palavra. O instrumento que trouxe do mundo espiritual de Deus, daquilo que estava no projeto de Deus, no coração de Deus para existir, veio do Espírito para o material por meio da palavra. A palavra é a condução de transformação do que é espiritual em natural. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então a palavra é algo fundamental. Eu não conhecia isso como conheço hoje, e eu sempre fui apaixonado por palavras. Eu sempre gostei de falar. Eu não falo hoje porque sou pastor. Eu, antes de ser pastor e antes de conhecer Jesus, sempre fui falador. E eu gostava de falar porque eu percebia que a palavra influenciava os ambientes. A palavra modificava o humor para pior ou para melhor de uma pessoa. A palavra, ela é poderosa para criar, transformar, modificar. Então, eu sempre gostei da palavra. Depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus, então aí que eu descobri. Depois, como não bastasse, eu fui fazer direito, porque eu queria a palavra que estava na lei, a palavra que conduz a lei. Então, ouça bem, por quê? Por que que você vai prestar contas no dia do juízo? Porque pelas tuas palavras serás, o quê? Justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Uau! Guardou essa coisa? Segurou aí? Vamos agora a Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Do fruto da boca, o coração, o quê? Se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Os lábios dá início a tudo que você possa imaginar. Tanto para o bem, quanto para o mal. Guarde isso. Eu não sei se você está entendendo, mas você tem um poder incrível. Todos nós temos um poder incrível sobre as nossas vidas. E sobre as vidas daqueles que estão ligados a nós. Então, eu vou começar dizendo a você, a sua confissão é aquilo que você vai possuir. Eu posso resumir dizendo, a sua confissão, aquilo que você declarar, aquilo que você confessar, falar, é aquilo que você vai possuir, positiva ou negativamente. Quero aproveitar, quero pedir desculpa ao Celinho, que esta manhã estava mexendo ali no telefone. Eu sou aquele dinossauro Rex. O que é isso, pastor? Lá, hoje em dia, ninguém escreve mais a mensagem, um ou outro. O pessoal está com o celular escrevendo, né? Ele está à frente da gente, nós somos dinossauros, irmãos, ele não. E aí ele veio e me mostrou, disse assim, pastor, eu não estava dando WhatsApp para ninguém, e nem escrevendo no meu Facebook, eu estava anotando a mensagem. E eu disse, irmão, vou ter que pedir perdão a você publicamente, porque eu dei uma bronca nele esta manhã, dizendo assim, rapaz, aí com o celular, não falei nada, mas dei um toque, né? Aí ele me mostrou
todo o resumo da minha mensagem. Está aqui, ó. O senhor pregou, está aqui, ó. Isso. E eu falei, perdão, irmão. Então, como eu chamei publicamente a sua atenção porque estava usando, eu estou me desculpando aqui publicamente também, amém? Porque aquilo que é feito em particular, peça-se perdão em particular. Mas aquilo que é feito publicamente, tem que se falar publicamente, amém? Me lembra de falar no domingo da manhã, porque muita gente que teve de manhã não está à noite. A confissão é mais dura, né? Mas eu errei, porque eu julguei o irmão que estava fazendo uma coisa boa, mas por causa do meu sistema de quê? Né? Muda, o tempo mudou, eu estava acreditando numa coisa que não era verdade. Muito bem, então, há uma história na Bíblia muito interessante, que fala de 12 espias, está no livro de Josué. Eu não vou abrir lá, por enquanto, só vou resumir aqui a história. No livro de Josué, o povo de Israel estava às vésperas de entrar na terra prometida. Eles saíram do Egito, tirado por Moisés, atravessaram o deserto e estavam para entrar na terra prometida. E de repente ele manda 12 espias espiarem a terra. E aí eles foram, e 10 vieram dizendo o seguinte: a terra é boa, Deus não mentiu, mas a terra, ela tem gigantes, ela tem povos bem armados, tem cidades edificadas, e nós nos víamos como gafanhotos diante desse pessoal que ocupa a terra. Engraçado, Deus, olha só, Deus deu uma terra para o povo dele que estava ocupada. Por quê? Porque o meu justo, a conquista é pela fé. Diga, a conquista é pela fé. E aí o pessoal começou a ficar desesperado. 2 deles, Caleb e Josué, disseram: pessoal, peraí, a terra mana leite e mel, é maravilhosa, e se Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. Eles entenderam que eles tinham que confiar, foi no que Deus disse, no que Deus falou, e não confiar no que eles estavam vendo. Eles disseram: não temos que confiar nas circunstâncias, se a circunstância é favorável, se a circunstância é tranquila e favorável, não importa se é tumultuada, se a circunstância é difícil, nós não estamos olhando pelo funk que está sendo cantado por aí, nós estamos nos guiando, pela palavra de Deus, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, eles estavam dizendo que eles tinham que confiar na palavra de Deus. E sabe, Deus ficou zangado com a atitude dos 10 espias e do povo. E se você vir aqui comigo em Números 14, 28 a 30, você pode ler toda a história aí, mas eu vou ler só esse versículo. Pode lançar aí. Números 14, 28 a 30. Diz-lhes, Deus mandando Moisés dizer ao povo, diz-lhes, em resposta a isso, se você ver o contexto, você vai ver que é em resposta a essa atitude do povo: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim o quê? Farei a vós outros. Eles falaram, eles declararam que era melhor morrer no deserto, era melhor ter morrido no deserto. Eles soltaram esta palavra diante: Deus, é melhor eu morrer no deserto. E aí Deus está dando a resposta para ele: ó, conforme a palavra de vocês, vocês vão morrer. E disse: só aqueles que nasceram depois que saíram do Egito, e a exceção de Caleb, Josué, nem Moisés entrou na terra prometida.
Só a geração de 40 anos que se formou no deserto é que entrou na terra prometida. Por causa da palavra que eles soltaram, que eles viriam, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim, o quê? Murmuraste, e mais um pouquinho, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Gente, Deus, eu estou tentando dizer para você que Deus, ontem, hoje e eternamente, Ele trabalha com as palavras que você declara. Será que posso ouvir um amém? As suas palavras marcam os limites da sua vida. As tuas palavras, se você disser, eu não vou conseguir, não vai mesmo. Ah, isso não é para mim, não é mesmo. Não dá, não vai dar. As suas palavras marcam. Lembra que eu comecei essa mensagem dizendo que eu estou pedindo a Deus, e estou me policiando para mudar o meu vocabulário em muitas coisas. E muitas coisas que a gente fala, o mundo está falando e a gente fala também. Só que você não pertence mais ao mundo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Sua linguagem tem que ser uma linguagem para cima, positiva. As suas palavras marcam o limite da sua vida. Se você começar a dizer que não vai conseguir, não vai. Porque você já disse o seu limite. Se você começar a dizer, não vou conseguir fazer aquele curso de inglês, não vai mesmo. Não vou conseguir terminar os meus estudos, não vai mesmo. Não vou conseguir um trabalho, não vai. Porque você já está dizendo. Você está declarando, você está produzindo aquilo, o caminho para aquilo acontecer. Então, se você não entender isso, olha o que diz Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20. Olha só, vamos lá de novo? Só para você saber. Do fruto da boca o coração se farta, de que produz os lábios se satisfaz. Tem a versão NVI aí? Não, tem não, né? Na versão NVI é mais clara, falando que você vai produzir aquilo que você está falando. Então, você chega para o seu marido e diz, meu marido é um inútil. Não fala isso. Diga que ele é uma bênção. Pastor, mas eu vou mentir. Não. A palavra da fé antecede o milagre. Diga isso para mim. A palavra da fé antecede o milagre. Eu falar depois que ele é uma bênção é mole. Até a vizinha que não gostava dele dizia, ele é uma bênção. Entende? Você tem que anteceder falando antes. Então, falamos coisas ruins, às vezes, até com intenção boa. Às vezes nós estamos falando coisas ruins, até com intenção boa. Mas ouça o que eu vou ler para você aqui agora. Falamos coisas ruins com a intenção boa. E o que produz o acontecimento no mundo natural não é a intenção, é a ação, e a ação começa com a confissão. Você já ouviu falar uma frase que o inferno está cheio de pessoas de boa intenção? Quantos já? Olha, o inferno está cheio de gente de boa intenção. Porque eu posso ter uma boa intenção, mas se eu não confessar essa boa intenção, porque a confissão é o passo que vai anteceder a atitude, tanto para o bem quanto para o mal, irmão. Você acha que os assassinatos, os crimes começam aonde? Começa no coração, no interior da pessoa. Mas aí, antes de fazer, a pessoa diz, eu vou matar esse homem, eu vou matar essa mulher, eu vou fazer isso. Ele fala, ele declara, ele cria um caminho. Eu vou me separar, eu vou me divorciar.
Para de falar essas bobagens na sua vida. Eu vou morrer. Tem gente que eu vou morrer de tanto de rir, eu vou morrer de saudade. Vou morrer, não, eu vou viver de saudade, eu vou viver de tanto rir. Muda o vocabulário. Você tem que perceber que você é uma autoridade. Levanta a mão e diga assim: eu creio, pela palavra de Deus, que a minha palavra falada tem poder no mundo espiritual e no mundo material. Então, muitas vezes a gente está falando coisas boas, com intenção boa, mas com palavras erradas. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de saudade. Você vai cair daí, menino. Pastor, então o que eu falo? Menino, você não vai cair daí. Você chamou a atenção dele e falou a palavra positiva, que ele não vai cair. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Diga, Deus nos dá sabedoria. Pastor César, outro dia estava aqui, o pessoal do louvor estava cantando um hino, dizendo, venha o teu reino, venha o teu reino. E aí depois ele disse assim, ô pastor, o reino de Deus já chegou. Esse pessoal está pedindo para vir, o reino já está dentro de nós. Mas a letra está pedindo para vir, quando nós já temos o reino dentro de nós, Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós, então eu vou pedir para vir como? Se ele já está. E depois o líder do louvor até me procurou e disse, pastor, posso continuar cantando, mas agora eu vou mudar a letra. Eu disse, beleza. Por quê? Porque às vezes até escrevemos na nossa linguagem cantada evangélica. Eu sou de um tempo que tinha um corinho assim, dê um sorriso só, sorriso certo, sorriso aberto, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso certo, sorriso aberto, cheio de amor. Joia, né? Até Ivan. Quem tem Jesus gosta de cantar. Peraí, fica mesmo sorrindo mesmo quando não dá? Sossega aí, vocês estão cantando para baixo. Primeiro, é que a Bíblia diz que sempre a gente anda em vitória. Então a gente sempre anda sorrindo, às vezes pela fé. Pela fé. Tropeça aqui, cai acolá. Como é que alguém que anda em vitória vive tropeçando aqui e caindo acolá? Porque a Bíblia diz que através de Cristo somos mais o quê? Então às vezes até o nosso inário está contaminado com palavras negativas. Eu não vou tropeçar não, diga em nome de Jesus, eu não vou tropeçar, Deus vai me guardar, eu vou andar em vitória. Declare isso, não cante mais, mude a letra, põe uma outra palavra aí, né? Você terá que aguentar as consequências de tudo o que? Provérbios 18, na linguagem NVI. Você vai ter que aguentar as consequências de tudo que disser. Caramba, é pesado isso, não é não? Isso é tremendo, essas coisas. Eu fico pensando, meu pai, eu vou ter que suportar as consequências de tudo que eu disser. Então eu vou ter que guardar os meus lábios. Olha só. No dia a dia, o uso das palavras chama à existência aquilo que você as destina. No dia a dia. No dia a dia, lá no seu trabalho. Meu chefe é uma peste. Ele vai ser uma peste. Começa a dizer, meu chefe vai se converter. Ele vai ser uma pessoa justa. Né? Profetiza sobre o teu vizinho. Meu vizinho é uma bênção. Né? Você tem que começar. Pastor, ouça bem. Eu não me sinto à vontade falando isso. Claro, porque você quer falar isso na carne.
E na carne você não vai ter êxito. Você tem que falar isso dizendo assim: eu creio, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pensando que essa pessoa pode ser uma bênção. Quantas pessoas, irmãos, perseguiram a igreja, perseguiram o povo da igreja e se transformaram numa bênção? O próprio apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Mas a Bíblia diz que Barnabé, quando o recebeu em amor. Tremendo isso. E Paulo é Paulo, porque Barnabé soube amar a Paulo, mesmo quando ele ainda era rejeitado por todos, e todos tinham medo dele. Não, ele está fingindo, ele quer entrar no nosso meio para descobrir quem é cristão e mandar todo mundo para a cadeia. Ele matou fulano, ele mandou matar ciclano, porque o apóstolo Paulo perseguiu a igreja. Então, você tem que acreditar pela palavra de Deus, que aquilo que não é, vai ser, e por isso você vai profetizar. Lembre-se, sua boca tem poder para criar no mundo espiritual e no mundo natural. Irmã, quantas filhas de Deus nós temos aqui? Levante a mão. Você pode ajudar o seu esposo, se você é casada. Você pode ajudar o seu familiar dentro de casa, se você não é casado. Como? Comece a corrigir, dizer assim: gente, vamos mudar a nossa linguagem. Vamos mudar a nossa forma de falar. Marido, você pode ajudar a sua esposa. Ela está falando alguma coisa ali que não vai dar, não vai. Diga: amor, vamos mudar isso. Vamos começar a profetizar e dizer que vai acontecer, que vai realizar. Há uma mudança a ser feita. A nossa linguagem tem que ser a linguagem do céu. E na linguagem do céu, tudo é possível ao que crer. Diga glória a Deus. Não fique olhando as circunstâncias. Gente, eu não estou dizendo que você não está vendo que as coisas estão difíceis. Eu estou dizendo que você tem que usar a sua palavra para mudar. Porque você continuar dizendo que está difícil, que não vai dar, que vai acontecer, isso já é. Você tem que ser o agente transformador. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Todo o poder foi dado nos céus e à terra a Jesus, e Ele deu esse poder à igreja. Pais, você pode ajudar os seus filhos. Ensine os seus filhos a falar palavras positivas. Filhos, você pode ajudar os seus pais. Vamos nos corrigir em amor. Comece a tirar do seu vocabulário: não consigo, não posso, não vai dar. Enquanto a Bíblia está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Você está dizendo que não pode. Você está contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você pode, que é possível. Mas você está dizendo não, porque você está olhando para o seu poder, para a sua capacidade. A Bíblia diz que é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá capacidade. Eu estou mudando o vocabulário meu, que eu venho há anos, e gozado que na medida em que eu fui falando, foi piorando. Eu estava falando até bem pouco tempo atrás. Eu me esqueço de tudo. E quanto mais eu falava que me esquecia, mais esquecido ficava. Eu disse: eu tenho que mudar. Eu vou ter uma mente favorável, vou me lembrar de tudo. Vou ter uma mente de 21 anos, cabeça elétrica, tudo. Eu estou me corrigindo, eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para mim também, porque eu sei como é difícil você, no seu sistema de crenças, estabelecer uma porção de coisas que serve de muleta, e você dá desculpa, e você fala: é assim mesmo, e a palavra está dizendo: não, não é assim. Você pode mudar, você pode construir as coisas. Pastor, não dá mais. Puxa, eu acho que é impossível. Não existe impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pode aplaudir, que não é a mim não, é a palavra de Deus. Estou aprendendo também. Nunca diga não tenho, pois a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está entendendo? Nosso vocabulário está indo contra a Bíblia. Eu não tenho. Como
Como é que você não tem, se o Senhor é o teu pastor, e Ele disse que nada te faltará? Você não está sabendo é pedir. E não pede e não recebe porque pede mal. Porque se você pedir com fé, a Bíblia diz que Ele dará. Muitas pessoas estão dizendo, não dou conta. Isso é muito difícil para mim, não dou conta. Não vou conseguir, isso... Gente, a Bíblia diz que é Cristo que nos conduz em triunfo. Eu vou dar conta, eu vou triunfar, eu vou chegar lá. Por quê? Não porque eu sou o bambambam, porque Cristo está em mim, eu estou nele, a palavra dele está em mim, e eu profetizo agora que sou mais que vencedor, que eu vou chegar lá, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e eu estou vendo que Deus quer me dar coisas grandes. Mas você tem que abrir a sua boca e começar a dizer isso. Dizer o que, pastor? Dizer o que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu falo o que a palavra de Deus diz que eu tenho que falar. Eu não tenho que botar as minhas concepções acima da palavra de Deus. Eu tenho que submeter as minhas concepções à palavra de Deus. Porque quem conduz a sua vida em triunfo é o Senhor. Temos que começar a eliminar do nosso vocabulário palavras de derrotas, palavras de fracassos, palavras de desânimo, palavras de cansaço. Você começar a perceber o que eu estou falando, como é que eu estou falando, e não deixar que essas palavras continuem. Há um texto na Bíblia que vai te dar uma luz tremenda. Tiago capítulo 3, versículo 4 a 5. Tiago 3, de 4 a 5. Muito lindo esse texto. Diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, o quê? A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, verde como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Vou dar a explicação aqui. Ontem nós estávamos lá na pescaria, onde o pastor César ficou em segundo lugar no peixe mais pesado. Esta manhã nós, quis me dar um golpe, eu te dei outro. E eu estava vendo um navio que estava entrando na Bahia, um cargueiro altíssimo de contêineres. Eu disse, meu Deus, que coisa fabulosa. Navio entrando. Eu sei porque eu estudei no Arsenal de Marinha, e lá os navios entravam no dique Rio de Janeiro, que é um dique enorme, para fazer o tratamento das chapas, tal, repintar o navio. Eu fiz escola técnica do Arsenal de Marinha, ETAM. E aí, de vez em quando, eu via a proporção do tamanho de um leme, do navio para o navio. É uma coisa assim, absurda. O navio é gigantesco, com um leme relativamente pequeno, muito pequeno, em relação ao tamanho dele. E, na verdade, é o leme que conduz o navio. Ele leva o navio para a direção. Por isso que o escritor está falando isso. A sua língua é o leme do barco da sua vida. Vou repetir. A sua língua, a sua maneira de falar é o barco, é o leme do barco da sua vida. É a sua língua que dá a direção. Onde você quer chegar na sua vida? É a sua língua que vai dizer. Não sou eu que estou dizendo. Não é o seu pensamento que vai dizer aonde você vai chegar. É a língua que chama a existência. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Você pode ter muitos bons pensamentos, mas se você não abrir a sua boca e começar a falar, você quer ter um negócio?
Comece um negócio e comece a falar com todo mundo. Estou fazendo isso, meu negócio é isso, meu negócio é aquilo. Vai falando. Daqui a pouco você vai encontrar pessoas que serão atraídas por esse falar seu e vão chegar para perto de você. Você está fazendo esse negócio? Estou. Eu também quero participar. E assim vai, é a sua palavra. Por isso a Bíblia nos ensina que nós não devemos cessar de falar a palavra. Nós não podemos deixar de falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente atrai. Diga glória a Deus. Às vezes você está desanimado, as circunstâncias não são boas, o momento é complicado, mas olha, usa a tua língua para dizer que vai se transformar. Nós estamos vivendo um momento que todo mundo está dizendo, o país está em crise. O país está em crise? Tá? A gente não pode negar, é uma realidade. Mas eu vou começar a mudar isso. O Brasil vai sair da crise. O Brasil vai sair da crise. Quantos creem que o Brasil vai sair da crise? Diga, o Brasil vai sair da crise. O Brasil vai sair da crise. Alguém diz, o Brasil está em crise, você devolve para ele, mas ele vai sair da crise. O Brasil está em crise, mas ele vai sair da crise. Você tem que entender que a língua é esse leme que vai apontar a direção do teu barco. O leme do barco da sua vida deve apontar para a direção que você quer chegar. Ou seja, sua língua deve confessar para onde você vai. A sua língua deve confessar para onde você vai. Você tem que declarar seus sonhos, seus alvos, suas propostas, seus negócios. Eu tenho declarado aqui, eu vou viver até 95 anos. Com saúde, cuca legal, bem. Vou eu e minha velhinha, os dois juntinhos lá. Vou ver os meus tataranetos. Se Deus quiser, todos flamenguistas, salvo pelo Senhor. Tá vendo? Eu fico provocando, ele cai. Olha bem, gente, que eu vou falar para você. Temos que ter cuidado no nosso dia a dia quanto às nossas declarações. Muitas vezes a pessoa durante o culto declara, cantando, orando aqui, ouvindo a palavra, né? Palavras de fé. Nós já declaramos esta noite aqui, em vários momentos, palavras de fé, cantando, orando. Mas, você diz assim, pastor, apontei a minha língua, o meu leme, o meu navio para essas palavras. E sai daqui feliz. Mas quando nós saímos daqui, preste bem atenção, tem muita pressão. Pressão do dia a dia, pressão do mundo, pressão das contas, pressão das circunstâncias. E quando a pressão vem, quando esses ataques acontecem, preste bem atenção, a nossa tendência é mudar o nosso vocabulário que nós declaramos aqui. E começamos a reclamar. Começamos a dizer, não dá, é assim, né? Aí acontece, a televisão tem um problema, tudo nessa casa está queimando. Tudo não está queimando, não. Você que está dizendo, e o diabo está se sentindo autorizado para ir queimar o resto. Está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós nos esquecemos e saímos para praguejar, não só reclamar, mas praguejar, né? Esse marido não presta para nada, eu mandei ele trocar a lâmpada e ele não trocou, ele não presta para nada. Irmãos, ele presta para muita coisa, ele só não troca a lâmpada. Ele não dá a luz, mas ele fez você dar a luz. Pelo menos para isso ele serve. Eu estou falando isso para mostrar a você quanto o nosso vocabulário está contaminado de palavras que estão dirigindo o nosso barco para o lado errado. Muitas vezes nós ficamos negando a nossa afirmação. Aí o que acontece?
eu aponto o navio aqui no culto para a vitória. Oh, vou caminhar em vitória, vou chegar lá. Deus, eu creio que Deus quer fazer isso na minha vida. Eu aponto, aí vou. Aí quando chega em casa, começa a usar as palavras. Aí tiro da direção que eu boto para cá. Aí já mudei a direção da minha língua, já mudei a direção da minha vida. Aí vem no outro domingo, não, agora eu vou acertar. Aí, por isso que tem gente que entra ano, sai ano, não acontece nada na sua vida, porque ela não firma a sua palavra, ela não firma o seu propósito, ela muda de acordo com as circunstâncias e ela fica lá. Uma hora o navio está indo para lá, outra hora, e não chega em lugar nenhum, porque se você não firmar uma direção, trabalhar numa direção, martelar, lembra que eu falei aqui? Martela, martela, martela a palavra, martela, martela. Foi o funk que eu cantei aqui domingo passado. Você tem que martelar a palavra, senão daqui a pouco você vai começar a falar outras coisas. E a Bíblia diz que nós temos que falar é a palavra de Deus. Eu falo que a palavra de Deus diz que eu devo falar. Eu sou o que a palavra... Então você tem que martelar a palavra para não cair de estar mudando o leme da sua vida toda hora. Muita gente diz assim, pastor, esse salário é muito pequeno, não serve para nada. O salário é pequeno, pode ser, mas começa a dizer, eu vou ter um salário grande. Até porque o salário pequeno serve para alguma coisa. Mas tem gente que está tão contaminada que não consegue enxergar as coisas boas que há. Eu tenho uma história que eu conto de vez em quando. Se você já escutou, tenha paciência de ouvir, porque afinal de contas, eu sou um pastor antigo. Diz que um sábio chinês ia numa cidade antiga da China, com seus discípulos caminhando, e ao dobrar uma esquina, encontraram um cachorro morto. O cachorro morto, ele já estava naquele estado de decomposição, mau cheiro, né? E logo que os discípulos do sábio viram o cachorro, poxa, mas como é que deixaram isso? Começou todo mundo a falar, né? Por que deixaram esse cachorro aí? O prefeito não tem consciência. Como é que a Conlurb não veio pegar? Isso faz mal à saúde. Começaram a reclamar, a falar, e o sábio ficou quieto, calado. Até que cessou todo o murmúrio, toda a condenação, pau nele, pau nisso, naquilo, falando. E aí viram que o mestre dele estava calado, quieto. Disse, mestre, o senhor não fala nada? Aí ele disse, vocês já notaram que lindos dentes tem esse cachorro? Quando você anda com Deus, quando você anda falando a palavra de Deus, quando você anda pensando para o alto, falando para o alto, você consegue ver coisas boas aonde ninguém vê coisas boas. Aliás, o pessoal que ensina, os coaches que ensinam sobre isso, eles dizem uma coisa muito interessante. A crise é o melhor momento para você crescer. Porque é na crise que você vai enxergar o que ninguém está enxergando. Você vai enxergar saídas que ninguém está enxergando. E a Bíblia nos ensina isso. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando tudo parece que está ruim, na verdade aquilo ali é para a glória de Deus. Perguntaram uma vez para Jesus, por que aquele homem estava endemoniado, foi o pai que pecou, ou estava doente, por que foi o pai e a mãe que pecou? Ele disse, não, essa doença é para a glória de Deus. Esta situação, essa adversidade, é para você resistir em fé, declarar em fé, possuir em fé e avançar em fé, porque o meu justo viverá pela fé. E Deus está esperando essa reação diante da adversidade. E não você começar a meter o pau, a falar, Deus me abandonou, Deus me deixou. Irmãos,
Por esta razão, o navio da vida de muitas pessoas não chega a lugar nenhum. Não tem vitória completa, não tem derrota completa, fica indefinido, fica para lá e para cá. O indefinido, sabe o que é o indefinido? Uma outra palavra que define indefinido. Quem sabe? É o morno. Ele nem é uma coisa e nem é outra. E a Bíblia diz que o morno, o indefinido, Deus vomita da sua boca. Você tem que ter certeza e saber, o Senhor está comigo. A sua vara e o teu cajado me protege. Sou mais que vencedor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Você tem que falar as palavras de Deus na sua boca contra aquelas situações. Mas o indefinido, ele começa a ficar para lá e para cá, e acaba que não faz nenhuma coisa. Quantas pessoas que não chegaram a lugar nenhum na sua vida, porque não tiveram um propósito, não tiveram um sonho, não tiveram algo a ser perseguido, a ser trabalhado, ficaram ao sabor das ondas, foram lá para onde é que o Zeca Pagodinho mora? Foram lá para Xerém cantar o samba do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe, nós estávamos no barco ontem e eu observei uma coisa interessante. O comandante lá do barco, né, o rapaz que conduzia o barco, né, eu chamo de comandante porque ele é que estava à frente lá, né? Então, para mim, quem está à frente está comandando. Então, ele deixou em alguns momentos o barco sem lançar a âncora. E nós estamos próximos ali do Pão de Açúcar, perto da pedra do Pão de Açúcar, né? Rapaz, passou uns 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, nós estávamos longe, mais longe assim, tipo 2 quilômetros. Eu fiquei impressionado com a correnteza que levou, que afastou. Se você viver levado pelas correntezas, pelo sabor da onda da sua vida, você nunca vai chegar no lugar que você quer. Você tem que definir e profetizar e marchar naquela direção. Persevera em palavras, atos na mesma direção. É isso que você tem que fazer. Temos que segurar o leme da nossa língua, usando a palavra de Deus na direção da vitória. Vou chegar lá. Confesse diante das adversidades a palavra de Deus. Comentei aqui que quando Deus criou o mundo, há um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus criou o mundo. Deus criou, vem lá, Gênesis 1, lá no início, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, olha só, preste atenção. No princípio criou Deus o quê? Você acha que Deus ia criar alguma coisa ruim? Tudo que Deus faz é bom? Nós cantamos aqui, tudo que Deus faz é bom. Então Deus criou os céus e a terra, ponto. Então Ele criou tudo bom. Mas aí, surpreendentemente, no versículo 2, aparece essa frase. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou tudo perfeito num versículo. No outro versículo diz que a terra estava um caos, sem forma e vazia. Ouça bem, versículo 3. Aí disse Deus, haja luz e houve luz. Deus profetizou sobre o caos. O que você tem que fazer para mudar? Comece a declarar a mudança. Comece a declarar sobre o caos. Pastor, já está tudo destruído. Nós servimos ao Deus que ressuscita os mortos. Nós servimos ao Deus que faz do caos uma coisa maravilhosa. Ele recria a terra. Só para você satisfazer a sua curiosidade teológica, entre o versículo 1 e o versículo 2, dizem os teólogos, que passou milhões de anos. E que nesse período aconteceu que Deus criou tudo perfeito. Mas foi o período quando Satanás fez a revolução no céu
E a Bíblia diz, na própria Bíblia, diz que ele foi expulso aqui para a terra. E quando ele chegou aqui na terra com 1/3 dos anjos de Deus que viraram demônios, houve um caos. A terra foi totalmente destruída. É por isso que muita gente não entende por que os dinossauros sumiram, por que essa história da terra ficou escondida, porque nesse tempo não havia homem, o homem ainda não tinha sido criado. Então a terra foi destruída pela chegada de Satanás. Se você ler lá em Gênesis, quando o homem é criado, quem já estava aqui? Satanás já estava aqui. Então, Deus criou o homem para dominar a terra e vencer, por meio de Jesus Cristo, ao domínio de Satanás. Por isso que ele dá aquele golpe. Tá? A palavra da moda, né? Tudo é golpe, tudo é golpe. O governo faz um negócio, o ministro faz um negócio, é golpe, tudo é golpe. Então foi um golpe, ouça bem. Ele chega e faz uma proposta para Eva, que convence o marido, e aí ele quebra temporariamente o plano de Deus. Mas Deus tem o seu leme conduzido para a vitória, para a eternidade. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e o que ele faz? O homem cai e ele envia um Salvador. E esse Salvador, Jesus, veio trazer a vida eterna que o homem perdeu lá e botou novamente, alinhou novamente o navio na direção da vida eterna, da eternidade, um povo de propriedade exclusiva que vai viver com ele. Ouça bem o que eu quero dizer. Você tem que mudar a situação de caos. Pastor, o que é uma situação de caos? Às vezes não é a sua vida inteira. Às vezes há setores da sua vida que virou um caos. Talvez uma saúde, talvez um casamento, talvez uma situação difícil que você diz, caramba, como é que isso está assim? Você tem que começar a levantar em nome de Jesus e declarar, dizer, eu não vou aceitar esse caos na minha vida, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da estabilidade, é o Deus da criação, é o Deus da perfeição, e tudo que Ele faz é perfeito. Por isso eu rejeito que a minha vida vire um caos. Eu declaro que a partir de agora minha vida vai ser uma bênção, que eu vou conseguir, que eu vou atingir, que Deus vai me fazer chegar lá, que isso vai mudar, que a porta vai se abrir. Tem que profetizar sobre o caos. Tem que profetizar sobre o caos. Aponte a sua língua na direção certa, em relação à sua família. Aponte a sua língua na direção certa, em relação ao nosso país, à nossa cidade. Nós abrimos a nossa boca para reclamar da violência, e quanto mais eu falo violência, mais violência cresce. Vamos inverter isso, gente. Vamos começar a dizer, em nome de Jesus, essa violência vai acabar. Eu não digo que eu ainda não tenho fé para dizer para acabar, mas que ela vai diminuir bastante, vai. Pode ser que chegue um dia que eu diga, vai acabar, mas eu não quero ser hipócrita. Eu digo, eu não aceito esses níveis de violência, e eu declaro que em nome de Jesus essa violência vai retroceder, vai retroceder, vai retroceder. Nossa cidade pertence a Jesus, não pertence ao maligno. Quem manda aqui é o Senhor. E você vai começar a dizer, quando alguém vier falar com você, não concorde com as trevas. A pessoa fala, você assim, eu posso falar uma coisa, você não vai ficar zangado comigo? Não, não. Eu vou fazer diferente de você. Eu quero dizer que eu creio que Deus vai transformar esse país, essa cidade. Alguém vai chamar você de inocente. Ah, inocente. Deixe. Porque ouça, tudo que aconteceu de milagre veio pela boca dos inocentes. Quem não for como uma criança não pode ver o reino de Deus.
Então, gente, comece a apontar a sua língua para as coisas boas. Só para a gente ficar com a palavra de Deus, e que nós já passamos do horário, Mateus 12:37. Eu tinha uma coisa aqui que eu não vou falar hoje, muito legal sobre esse negócio de palavra, mas eu vou deixar para domingo que vem. Porque pelas tuas palavras serás o quê? Pelas tuas palavras serás condenado. Se você foi derrotado pelas suas palavras. Mude isso. Sem perceber, você deve ter declarado. Sem perceber, você deve ter dado vazão. Sem perceber, você concordou. Acabou semeando e colhendo o resultado desta palavra. Então, eu quero hoje fazer um convite a você a mudar. Eu domingo que vem vou continuar falando sobre esse tema, porque há um segredo que eu não revelei aqui hoje, muito importante, que precisa ser revelado. Se fosse na época do apóstolo Paulo, a gente ia atravessar até meia-noite aqui pregando. Mas eu vou crer. Quantos vão estar aqui domingo que vem? Traga um convidado. Traga um convidado. Porque o que eu vou falar é muito sério, que a gente não percebe e acaba, ao invés de se tornar instrumento de bênção, se torna instrumento de maldição. Quem tem uma situação difícil, de caos, que você diz assim, eu creio que Deus pode fazer uma mudança. Não olhe com seus olhos naturais, porque com seus olhos naturais, aquilo não muda. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. Quantos acreditam que Deus pode mais? Diga assim, eu creio que Deus pode mais. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos profetizar. Olha, e você que estava aí perdido, sem direção, é a hora de você apontar o leme na direção certa. Você andou por aí vagando, tentando, fazendo, vou ali, vou acolá, vou tentar. Hoje eu estou dizendo para você, pare com isso em nome de Jesus e defina onde você quer chegar. Defina, porque Deus está presente, Ele está aqui, no meio de nós, Ele ouviu o que eu preguei, Ele colocou no meu coração o que eu preguei, e Ele sabe e conhece a tua vida, e Ele está dizendo, defina! O que é que você quer? Porque o que você definir aqui, e começar a orar, e a profetizar, você vai chegar lá. Levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, estou entendendo, Senhor, que muitas vezes eu usei as minhas próprias palavras para anular o teu poder. Eu usei minhas próprias palavras para dar autorização ao diabo de fazer o mal na minha família, no meu casamento, na minha vida, nos meus negócios. Mas diga, Senhor, hoje eu vou começar a mudar isso. E eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu fiz isto e nem tinha noção do mal que isso faria a minha vida. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero direcionar a minha vida para o sucesso em Ti, para a alegria em Ti, para a vida abundante em Ti, porque eu sei que contigo eu sou mais que vencedor. Eu declaro agora, comece a fazer as suas declarações de fé, declara sobre o caos, diga, isto vai mudar, diga para Deus que vai mudar. Se é a situação financeira, se é o relacionamento,
Se é o casamento, diga: Senhor, eu declaro a partir de agora, com palavras de fé, que vai acontecer isso e isso. Se é a salvação de uma pessoa, se é a cura de outra, se é a transformação de uma situação, se é o emprego, se é, começa a declarar: eu creio, Senhor, que vai mudar, porque Tu és fiel, mesmo quando eu sou infiel, porque Tu és Deus de amor, Deus de misericórdia. Comece a profetizar, quebre agora as cadeias. Deus está dizendo: diga, abra tua boca, declare o bem, profetize a vitória, segundo a minha palavra. O inimigo está caindo agora, as barreiras estão caindo agora, o diabo está sendo derrotado agora. Vai declarando, declare sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu chefe, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Profetiza, igreja, profetiza, profetiza, profetiza agora, igreja. Declare, declare. A tua boca tem poder, a tua palavra tem poder. Aleluia, aleluia, a tua palavra é poderosa, não duvide disso. Vai declarando, vai entrando ali, vai entrando naquele lugar, vai dizendo pela fé, vai vendo as mudanças. Digo: meu navio é um navio que vai dar certo, o navio da minha vida vai dar certo. Eu nasci para dar certo, eu nasci para alcançar, eu nasci para fazer a vontade do Senhor. E em Deus não há fracasso, em Deus não há fracasso. Aleluia, aleluia. Comece a profetizar, igreja. Profetiza, minha igreja, sobre os vales de ossos secos. Profetiza, levanta um clamor poderoso ao teu Deus. Sobre os vales de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, e os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir. Profetiza, profetiza, minha igreja, sobre os vales de ossos secos. Profetiza, levanta um clamor poderoso ao teu Deus. Sobre o vale de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas
repreender. Profetiza em tua vida autoridade e poder. Deus está falando para você: pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal o meu fluir, profetiza. Sabe, quando eu estava cantando aqui, o Espírito Santo disse assim: há pessoas que querem, mas quando elas saem daqui, os demônios vêm na mente dela e ela não consegue. Se você sente essa dificuldade, se eu quero Jesus, eu quero servir Jesus, mas quando eu saio daqui, pastor, eu não consigo. Vem aqui agora, porque você vai sair daqui hoje e o demônio não vai mais conseguir mudar a sua decisão. O que eu vou fazer aqui é muito sério agora, irmãos. Eu sei quem eu sou e eu sei a autoridade que eu tenho, e eu vou usar essa autoridade do Senhor em mim para dizer a você agora: demônios que têm cercado essa mulher, eu te dou uma ordem agora. Vem aqui agora, porque eu vou te dar uma ordem agora. Vem aqui agora. Os demônios estão agitando a mente dessa mulher, levando ela a fazer tudo aquilo que ela é contra. Eu estou dizendo: vem aqui agora, porque eu vou te dar uma ordem. Eu estou dizendo: vem aqui agora, em nome de Jesus. E eu digo agora: demônios que estão agindo, vai sair da vida dela. Eu estou dando uma ordem. Vai sair completamente da mente dela. Vai sair agora no poder do nome de Jesus. Eu quebro agora todas essas correntes e digo: sai da mente dela em nome de Jesus. Vai saindo, vai deixando. Esta casa não te pertence mais. Ela é propriedade do Espírito Santo. Ela é propriedade do Espírito Santo. Eu digo agora: sai e não volta mais. Eles não terão mais domínio sobre você. Vão ver se diz: não, vocês não dominam mais sobre mim. Sou de Jesus. Sou de Jesus. Eles não têm mais domínio sobre você. Eu estou declarando isso. Eles não têm. Só basta você dizer: sai, e eles vão sair. Vão vir, sai. Eles vão sair, porque eles não têm mais domínio sobre você. Eu declaro agora que toda obra do maligno que tenta contra este homem, quando ele sai daqui, cesse agora em nome de Jesus. Vai saindo todo pensamento maligno, todo ataque do maligno, eu digo agora, não terá mais efeito sobre a vida dele. Senhor, reveste com teu poder, reveste com teu poder agora, em nome de Jesus. Receba poder do céu para resistir e vencer, em nome do Senhor. Em nome do Senhor eu declaro agora que o maligno não terá mais domínio sobre a sua vida, sobre a sua mente. Ele vai vir e vai sair correndo, porque a presença do Senhor será mais forte na tua vida. Aleluia! E eu digo que está quebrada toda ação do mal sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro agora, todo maligno que está agindo na mente desta mulher, aquela voz que chama ela, demônio que está agindo na vida dessa mulher, vem aqui que eu vou te dar uma ordem agora, em nome de Jesus. Eu vou dizer para você, em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim, querida, as duas. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, e eu não aceito mais que o maligno use qualquer pessoa
para me desviar do teu caminho. Eu não aceito mais o canto de Satanás no meu ouvido, apelando para a minha carne, apelando para as minhas fraquezas. Diga: eu sou de Jesus e Jesus é o meu Senhor. Então receba agora o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai ter poder para dizer não, e o inimigo vai bater em retirada. Todo engano do diabo será desfeito. Nesta noite você vai ver com claros olhos que o diabo tem enganado você, mas você não vai aceitar mais isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu digo que, em nome do Senhor, o diabo não vai roubar mais a palavra do teu coração. Eu declaro a tua terra fértil. Eu digo que você não é mais a terra do caminho, que o inimigo rouba a semente que é lançada. Eu digo que você agora é uma terra fértil, e que aquela palavra que vai entrando no seu coração vai permanecer, e você vai reagir dizendo: sou de Jesus, eu rejeito esses pensamentos que não vêm do céu. Em nome do Senhor, receba uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus eu declaro que toda palavra do diabo que tem influenciado a sua vida não terá mais influência a partir de hoje, em nome de Jesus. Que esse ataque vai se desfazer quando você abrir a sua boca e dizer Jesus, e ele vai vir ao teu socorro, em nome do Senhor. Quebrado está toda obra. A Bíblia diz que a arma forjada não terá efeito contra você. A palavra do inimigo, a tentação do diabo vai ser desfeita diante da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a palavra de Deus vai fazer morada na sua casa, no seu coração, que o diabo não vai mais retirar, que o medo, que a insegurança não vai falar mais alto, mas é a palavra de Deus. Oh, toda ação do diabo contra esta irmã seja agora neutralizado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Permaneça a palavra de Deus no coração. Eu declaro agora que em nome de Jesus toda a palavra do mal vai sair agora, toda obra do maligno não terá efeito na sua vida, que o poder do Espírito Santo será mais forte na tua vida, e que você vai ter condições de dizer não ao pecado. O pecado vai bater na sua porta, mas você vai ser mais forte que ele. Você vai dizer não, eu sou de Jesus, e o Senhor vai te fortalecer, vai vir ao teu socorro. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro que a palavra de Deus será forte no seu coração, e que o efeito do maligno está neutralizado, que os demônios não têm poder sobre a sua vida. Você é ungido e chamado de Deus, e para Ele viverá, para a glória de Deus. E que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Você que veio aqui na frente, preste atenção. Você vai sentir uma autoridade que você nunca teve na sua vida. Você vai dizer: rapaz, isso antes era uma briga, agora eu estou, sabe, de letra, porque o Senhor está contigo. Creia nisso. Gente, eu consigo enxergar aqui pessoas transformadas, lares transformados. Eu consigo ver o caos se transformando em bênção. É uma experiência que foi muito ruim na sua vida, se transformando numa bênção para a glória de Deus. Levanta a sua mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus acompanhe a todos.